Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito das coisas muito bem claras, bem combinadas, bem assertivas dentro de um relacionamento. Pra lá na frente a gente não ter que, por exemplo, ter esse tipo de conversa e talvez perceber que perdemos tempo porque não estamos alinhados no mesmo objetivo. E isso funcionou muito. Quando eu conheci o Thiago, a gente sentou, conversou e alinhou. Isso mesmo antes de ele me pedir namoro. Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas visões, meus princípios, meus valores? O Thiago Schultz está aí em crise, não é, com a Red Pill. Ele chocou a comunidade Red Pill porque ele apareceu morando junto com a namorada. Então, assim, será que foi traição? Será que ele está desafiando, né, o movimento Red Pill? Será que é hipocrisia? Não é? Ele está, né, em conflito aí com o que ele mesmo pregava? Ou é uma evolução da Red Pill? O que está acontecendo aí, não é, através do que a gente pode ver na vida do Thiago Schultz? Então, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho. Essas ações nos ajudam a que esse conteúdo seja espalhado e também que você faça parte com a gente, que esteja aqui, ó, juntinho com a gente e que essa mensagem chegue mais longe e alcance muitas mais outras pessoas. Queremos formar um exército forte de homens e mulheres resgatados, restaurados pelo poder de Deus, com visão da sua própria vida, para que possam decidir e definir seus próprios caminhos. Então, Calvo da Campari, como ele foi até aí apelidado, ele é um coach de relacionamentos, dá palestras e mentorias para homens, né, sobre masculinidade, e orientava os homens sobre a questão de relacionamentos. Aí ele, como tinha sempre uma postura bem dura, bem rígida, de repente ele aparece morando junto. Agora, de repente não, né? Porque já tem muito tempo que ele vem orientando homens e trabalhando nessa área, e agora ele aparece morando junto com uma moça. A moça, em um dos posts, alguns, né, dos posts, tá, cabelo curtinho. Aí já falaram que diz que já era feminista, né, por causa disso, mas eu olhei lá e vi que ela tem vários posts dela, que ela tem o cabelo dela comprido. Também olhei, né, o Thiago Schultz lá nas redes sociais dele, e ele já vinha há um tempo falando sobre o relacionamento, até postou essa mensagem aqui, ó. Isabela postou umas coisas novas, isso viralizou no TikTok, umas coisas nossas, e isso viralizou no TikTok. Não tinha nada demais. Estou com a Isa há mais de um ano. Se o pessoal se desse ao trabalho de ir no meu perfil pessoal, sempre repostei coisa da Isa. Tem foto nossa de um ano atrás. Todos os meus podcasts do ano passado até hoje, em todos eles, em algum momento, eu cito o meu relacionamento. Não entendi por que tanto espanto. O pessoal ficou assim, chocado, né? Nem ele conseguiu entender por que ele não podia estar morando junto, porque isso é o tipo do casamento aí do mundo. Porque o casamento aí fora é desse tipo. Conheceu, vai ficar junto, ou então vai lá no cartório, casa, porque o casamento do cartório é um casamento que não tem valor espiritual, tem valor legal. Para quê? Para depois a Maria da Penha, não é? E também morar junto. Está morando junto também, a Maria da Penha pode estar aí juntinho com você. Todo mundo hoje, nessa sociedade que a gente vive, que cederam, não é, as regras do Estado, que acharam que as regras do Estado eram melhores que as regras de Deus e passaram a valorizar mais o que estava sendo falado, não é, no mundo do que Deus falando. Então passaram a viver dessa forma, e aí a Maria da Penha vive junto nesses casamentos. Você casa com a fulana e mais Maria da Penha, porque depois a maioria desses relacionamentos, mais de 80% deles, as mulheres vão pedir para sair, vão pular fora, não vão querer por isso, por aquilo, vão falar um monte de coisa, e aí tu fica casado com a Maria da Penha,
por um determinado tempo na sua vida. Se tiver filho, né, você vai estar marcado aí, tendo que fazer um monte de coisa e uma série de sofrimentos e punido severamente. A outra te deixa e ainda te pune severamente. Esse é o papel do divórcio. Por isso que Deus não aceita o divórcio, por isso que Deus odeia o divórcio. Mas isso é outra coisa, né? Aí o cara fica longo tempo com a Maria da Penha. Quando ele consegue se desvencilhar da Maria da Penha, ainda tem a cicatriz que ficou. Aí ele vai carregar essa lembrança para o resto da vida dele. Então, o casamento hoje no mundo causa terror. Quando se vê um homem que se dizia inteligente, casando, indo morar junto, correndo o risco de entrar nessa condição, causa verdadeiramente espanto. O espanto não é por ele estar com a garota, não é, ela pode ser uma mulher legal, uma pessoa legal que vai fazer bem para a vida dele, que eles vão, não é, estar ali momentos agradáveis para o resto, pode ser para o resto da vida junto, pode ser. Mas o que hoje a gente vê na sociedade não é isso. E o espanto é ele, conhecendo todas essas coisas, ter entrado num relacionamento. Por quê? Porque esses coaches de relacionamento, sem querer, eles entraram no polo inverso do feminismo. Porque aí era pegar a mulher sem compromisso, fazendo exatamente o que o movimento feminista queria, porque o casamento quebra o movimento feminista, principalmente quando a mulher tem noção da realidade e ela sabe que precisa fazer ao outro aquilo que ela gostaria para ela mesma, que dar honra ao outro, não é o que você faz, volta para você mesmo. Então, que dentro da condição do casamento, ela está numa posição melhor, e aí essa mulher que entende isso e que não vai na onda do feminismo, vive uma vida muito melhor do que a vida que o feminismo trouxe para a maioria das pessoas. Mas são pouquíssimas as mulheres que têm esse entendimento e que não vão fazer besteira dentro do casamento. E ele orientava os homens a saírem fora dessa condição, também orientando os homens que tipo de mulher não ficar, como não, né? E aí ficar. Aí você fica com uma hoje, fica com outra amanhã. Era esse estímulo que ele dava. E, de repente, ele vem para uma condição diferente. Isso realmente parece uma traição ao movimento Red Pill. Parece que ele desafiou o movimento. Também leva àquela condição assim, cara, o cara foi hipócrita demais. Ele falava XX e agora está fazendo Y. Eu entendo a posição do... Não quero falar Calvo da Campai, porque o nome dele não é esse, mas esse nome acaba vindo na minha cabeça, o Tiago, né? Ele está tendo um relacionamento e casamento, união, é o que salva realmente as pessoas, mas sério, entendendo o outro. E olha, eles fizeram videozinhos, vê esse videozinho aqui, né, deles comemorando ali o apartamento, fazendo dancinha, né, juntinho. Parece que está apaixonadinho. Olha aí esse vídeo, que fofinho. Veja, né? É um romance mesmo, morando junto, é um relacionamento. Não é ali namoro. Ah, ele está namorando, está com a namorada. Não, ele está no relacionamento mesmo. É diferente. Outra coisa, olha esse outro vídeo dela aqui falando das regras que eles estabeleceram e ela concordou com essas regras. Olha esse vídeo. E como funciona o meu relacionamento? Por que hoje deu super certo? Por que eu estou com essa pessoa e tudo mais? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito das coisas muito bem claras, bem combinadas, bem assertivas dentro de um relacionamento. Pra lá na frente a gente não ter que, por exemplo, ter esse tipo de conversa e talvez perceber que perdemos tempo porque não estamos alinhados no mesmo objetivo. E isso funcionou muito. Quando eu conheci o Thiago, a gente sentou, conversou e alinhou. Isso mesmo antes de ele me pedir em namoro. Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas visões, meus princípios, meus valores? A mesma coisa eu fiz pra ele. Quais são? Aonde você quer chegar? Por quê? Tu quer constituir família? Como que funciona? A gente sempre sentou e conversou e alinhou os objetivos. Por isso que a gente super dá certo hoje. Vou falar sobre alguns combinados que a gente teve. Não existe melhor amigo do sexo oposto. Não existe. Eu não gosto, eu não quero o meu noivo, meu marido, a pessoa que eu divido a vida, que eu divido a casa, falando sobre os sentimentos dele, falando sobre as coisas com outra pessoa, com outra mulher. Não, ele tem a mim. Ele pode vir a mim. Da mesma forma que eu não vou sair falando com outro homem, com outros amigos. Tu entende? Mas eles não têm a mesma prioridade
que o teu relacionamento. Não existe saidinhas sozinho. Vou pra um barzinho com os meus amigos, vou pra barzinho com as minhas amigas, vou viajar sozinha com as minhas amigas, vou viajar sozinho com os meus amigos. Não, isso não existe no meu relacionamento. Eu não gosto, não quero. Ponto. Dito isso, os finais dos dias. Assim, ó, chegou no final do dia, depois do trabalho, fins de semana, é prioridade do parceiro. Você não vai fazer nada que não seja com o seu parceiro. A gente já passa o dia longe, a gente já tem outros compromissos, à noite a gente fica junto. Porque eu acredito assim, ó, se você chegou no ponto que você prefere estar com outras pessoas no relacionamento, cara, pra que tá junto, entende? Estar junto, a gente não pega o celular na mão. A gente tem prioridade para um tempo de qualidade com o parceiro. Onde um não é bem-vindo, o outro não vai, simples, ponto, acabou. Outra coisa assim, ó, a gente tem uma conversa muito aberta e muito direta do que a gente gosta e do que a gente não gosta. A gente nunca deixa pra depois. Outra regra super importante pra gente é a gente não dorme brigados ou com alguma discussão em aberto. A gente tenta se sentar e resolver. E outra coisa que é super importante pra gente é assim, a gente conversou sobre aquele assunto, a gente resolveu aquele assunto e esse assunto nunca mais vem à tona. Sobre dinheiro no relacionamento. Como que a gente escolheu fazer aqui em casa? O dinheiro é nosso. Nossas contas todas são conjuntas. Nós dois falamos abertamente sobre dinheiro. A gente sabe exatamente o que a gente tem. Exatamente. O Thiago cuida do externo, eu cuido do interno. É ele que hoje batalha pra ganhar dinheiro, pra conseguir o dinheiro aqui de casa. E eu cuido hoje da casa e das nossas coisas. Eu faço também faculdade, mas isso é outro assunto. Então, as coisas de casa, quem cuida sou eu. Eu cuido da parte da limpeza, eu cuido da parte do que precisa ser arrumado, do que tá faltando, do que precisa comprar. Tudo isso é obrigação minha. Por quê? Porque ele tá lá fora trabalhando. Ele tá sendo o provedor da casa. Eu acho super injusto ele tá lá provendo a nossa família, batalhando pelo dinheiro do nosso sustento. E eu ainda querer que ele chegue em casa e me ajude a limpar a casa. Pelo amor de Deus, né? E, último, mas não menos importante. O café da manhã. Sempre, todos os dias, é o Thiago que faz. Ele acorda bem antes de mim. E antes dele sair pro trabalho, ele chega e me leva o café da cama. O que não me custa, quando ele estiver chegando em casa, eu passo o cafezinho da noite. Basicamente é essas. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me perguntar, eu respondo, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. E a gente vai se falando. Beijo! Viu aí? Ela concordou com essas regras. Isso não fica nada fora do que ele vinha ensinando, que ele vinha falando para os homens há muito tempo, porque o Thiago, eu analisei o material dele para a gente fazer esse vídeo aqui. Ele fala sobre autossuficiência e desenvolvimento pessoal masculino, estar no controle, dominar, colocar limites, entendimento das dinâmicas de relacionamento. Ele passava isso para os homens, críticas ao feminismo, e colocava assim, a mulher tende a aceitar os padrões que você estabelece, os critérios de relacionamento, se ela entende, se ela aceita. Então, há possibilidade de relacionamento. Ele falava também sobre a importância de você ser o líder, ser o chefe, e a mulher estar ali na posição dela, no papel dela. Então, ele já falava anteriormente sobre a questão do homem tradicional e da mulher tradicional, do relacionamento certo, cada um cumprindo os seus papéis. Eu olhei vários materiais dele para poder chegar a fazer esse vídeo e entender por que ele tomou essa decisão. Ele não está indo contra nada do que ele pregou, do que ele falou, não é hipocrisia da parte dele, não está desafiando o movimento Red Pill, ele está mostrando o que é o relacionamento mesmo humano, como que tem de ser. O que ele falou, ele está vivendo, não é? O que ele estava mostrando para os homens e ensinando e treinando os homens, ele está vivendo, ele não está fora, porque isso é o que é certo. Agora, alguns do movimento Red Pill se desviaram e estão no inverso do feminismo. Então, essa parte ali é que tem de ser entendida. Você não tem de estar pegando uma mulher, porque aí você vai favorecer que o feminismo se volte contra você. Mas é isso as pessoas têm de entender. Cada um tem de entender a realidade, entender o que é certo. E a maioria das pessoas, assim, você fala, elas não conseguem entender, elas estão fazendo o que é errado, você fala o que é certo para poder ajudar a eliminar o sofrimento que está amargurando a vida dela, e ela não entende. Então, pode ser que esse relacionamento do Thiago dê certo, que Deus abençoe que dê certo, e que eles mostrem para as pessoas que o tradicional, que o antigo, o tradicional para homem, o tradicional para mulher, abençoa a vida da mulher. Deus ajude que ele consiga se estabelecer
como homem tradicional e colocar essa mulher dentro do polo feminino, vivendo como mulher, isso não vai impedir dela estudar, não vai impedir dela trabalhar, não vai impedir da gente viver, não impede de viver, mas você tem critérios e o homem está na liderança daquilo. Deus ajude que ele mostre, consiga com a vida dele e longos tempos de casado ali junto, sem se separar para o resto da vida. Deus ajude que permaneça, que dê certo e que as pessoas comecem a ver que sim, as regras, os limites favorecem, que elas ajudam para que haja controle, para que você possa dar e possa receber também. Olha, o que você acha do relacionamento do Tiago Schultz? Deixa aí o seu comentário. Não sai daqui sem conhecer Criados para Governar, O Método de Cristo, 2 livros tremendos e poderosos, e o livro semelhante a ele, que é outro que vai vir para dar um nocaute, porque nossos livros são sobre masculinidade, são sobre as armadilhas que foram armadas nesse tempo para destruir a masculinidade, sobre o potencial do homem, sobre como Jesus pegou homens simples e transformou esses homens em homens extraordinários, homens prósperos, homens que trouxeram riqueza para o mundo, porque sim, é importante e está ligada à dignidade do homem, à prosperidade. E aí vem o livro semelhante a ele, falando do lugar histórico e bíblico do homem, que não tem como, é o lugar do homem, e quando ele sai desse lugar, desestabiliza toda a sociedade. Então, o homem é o pilar da sociedade. Semelhante a ele, vai mostrar as características e o poder masculino que está aí, dentro do ser homem. Então, conheça esse material nosso e também vai no Seja Membro. Nós temos quase 40 vídeos falando sobre o poder da masculinidade a fundo, desde a origem, o poder de ser imagem e semelhança, a ordem de ser cabeça e sacerdote, o lugar do homem socialmente e espiritualmente na vida de todos. Vai lá e que Deus abençoe grandemente a sua vida.